Amém, irmãos? Paz seja convosco. É meio esquisito, né? Dar boa noite de dia. Vão pensar, esses crentes são bobos, né? Dar boa noite de dia. Mas é que depois das 6 já é de noite, falaram para mim. Nem que tenha sol é de noite. Eu perguntei, ele falou, nem que tenha sol é de noite. Falei, então, tá bom. Irmãos, graças a Deus, estamos encerrando o nosso ano com mais um batismo, né? Nós tivemos vários batismos nesse ano. Eu não lembro quantos, mas foram vários. E em nome de Jesus, o ano que vem serão ainda mais. Deus tem abençoado grandemente a nossa comunidade e almas têm se salvado através do evangelho que é pregado aqui, né? Estamos, como já disse a Fábia ali, na última ceia do ano, e já vem o 2026, né? Todo mundo já sabe, nós todos comentamos, que o tempo está passando de uma forma muito rápida, né? É uma coisa além do normal. Mas a ciência também está explicando isso, irmãos. A ciência, esses dias eu ouvi uma notícia, né, que a Lua está se distanciando da Terra, se distanciando bem mesmo. Cada ano ela se distancia da Terra. E quanto mais a Lua for se distanciando, mais curto vão ficando os dias para nós. Aqui muda, no relógio continua, mas tem um processo lá no girar a Terra que diz que acelera. E além do mais, nós vemos que é o cumprimento da palavra de Deus, né? Nós temos visto já muitas tragédias, irmãos, mas ainda tem coisas muito mais difíceis para vir no mundo. São tão difíceis que a própria Bíblia diz que se o Senhor Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. E o Senhor Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós não temos preparo para enfrentar mais do que já estamos vendo aí, né? É muita tragédia, é muita catástrofe, é muita destruição. E o mundo está, na verdade, o mundo está abalado, irmãos. O mundo está tenso. A população do mundo está crescendo rapidamente demais. Daqui um pouquinho já vamos para 9 bilhões de pessoas. E os recursos da terra estão se escasseando, né? A terra em muitos lugares não está conseguindo produzir mais o suficiente para sustentar a humanidade. É muita boca para comer e a produção está diminuindo, né? O clima e as situações que acontecem. Mas eu quero falar nessa noite, irmãos, uma palavra que eu creio que seja muito oportuna para os nossos dias. Em todo o tempo, quem quis andar com Deus precisou colocar Deus no centro da sua vida. Não tem jeito de andar com Deus colocando Ele num lado, assim, na margem. Ou Ele ocupa o centro ou não ocupa nada. A Bíblia deixa claro isso para nós, irmãos. Ou o Senhor Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ou então o segundo lugar Ele já não quer. É assim que Deus é. Mas eu quero falar com nossa comunidade hoje sobre um tema que eu acho muito oportuno. O que Deus faz com quem o coloca no centro da sua vida? O que Deus faz com aquela pessoa que escolhe colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? O que acontece com essa pessoa? Colocar a palavra de Deus antes de tudo. Se importar antes de todas as opiniões do mundo, de todas as
circunstâncias, de todas as análises, se importar no que a palavra de Deus diz. A Fábio falou isso também sobre o propósito, não é? Se você colocar o teu propósito na presença de Deus, eles vão dar certo. Então eu quero convidar vocês para nós abrirmos as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 17. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. Claro que todos os crentes têm sua Bíblia junto, né? A Bíblia é nosso livro preferido, né? Não tem jeito de ser crente se não tiver tua Bíblia. O que Deus faz com aquele que coloca ele em primeiro lugar? Josafá, esse rei, não é, que nós vamos comentar sobre ele, foi um rei que colocou Deus no centro de tudo na sua vida. Ele era filho de um rei que foi também muito bom, agradou muito a Deus, que era o rei Asa. Esse rei Asa serviu a Deus, agradou a Deus, e Deus abençoou grandemente o seu reinado. Aí morreu o rei Asa, entrou então o rei Josafá. E esse rei Josafá também escolheu colocar Deus no centro da sua vida, andar na prática da sua palavra. Então, irmãos, é bom a gente falar isso, porque tem muita gente que meio que segue o evangelho de uma certa distância, mas tem um certo temor de colocar Deus na frente de tudo, de colocar a palavra de Deus no centro da sua vida. Tem muita gente, irmãos, que não tem fé para colocar Deus na frente, centralizar Deus na sua vida. Então veja ali, nós vamos discorrendo alguns versículos, né? Versículo 1 do capítulo 17 de 2 Crônicas diz assim: Josafá ficou no lugar de seu pai Asa como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. Ou seja, irmãos, é muito bom quando a gente recebe uma herança já tudo pronto, né? Foi o caso do rei Josafá. Ele pegou um reino super organizado que o seu pai havia organizado antes de morrer. Agora, o que chama atenção aqui para nós, irmãos, é o Josafá, a inteligência, a sabedoria dele logo no início, quando ele assumiu o reinado. A primeira coisa que ele tratou de fazer foi fortalecer o reinado, aquele que ele havia herdado pronto do seu próprio pai. Ele fortaleceu, ele organizou, ele imediatamente tratou de proteger aquilo que ele havia recebido pronto do seu pai. Eu meditando nessa palavra, eu pensando comigo, como é diferente hoje em dia em muitas pessoas, irmãos. Às vezes, né, a pessoa recebe coisas de grande valor e não dá valor nenhum. O Josafá deu um grande valor para a herança que ele havia recebido, tanto que imediatamente ele decidiu que tinha que proteger aquilo que ele havia ganho de presente. Nós, meus amados, temos recebido coisas grandes de valor e muitas vezes não temos cuidado. E por que às vezes nós não cuidamos? Porque não entendemos o grande valor daquilo que nós recebemos. Você já entendeu o valor
da salvação que você recebeu de graça do Senhor Jesus Cristo, que não te custou nenhum preço. Nós temos visto pessoas tratando esse bem maravilhoso, que sem dúvida nenhuma é o maior tesouro que um ser humano pode receber na face dessa terra. Nós vemos muitos tratando esse bem valioso como algo de pequeno valor, algo de valor praticamente nenhum. Joga ali num canto a salvação, como que tivesse ganho aí de repente um chaveiro de um material de construção, alguma coisa parecida. Mas se você entender o grande valor, o grande privilégio que você está tendo nesta terra, de ser alcançado por Jesus, ser resgatado da perdição eterna, eu creio que você imediatamente vai tomar as devidas precauções para proteger esse bem que você recebeu. Mas e tem que proteger, tem que proteger, porque está sim de inimigos das nossas almas, que está diuturnamente nos vigiando, para procurar roubar de nós esse tesouro que é a nossa salvação ao lado de Jesus. Você já tem se preocupado em proteger? Aliás, esses que se batizaram hoje, eles já devem, a partir deste exato momento, estarem se precavendo em cuidar desse privilégio que eles receberam de ser salvos. Porque evidentemente que o inimigo não vai desistir facilmente dessas almas. Jamais o inimigo desiste de uma alma. Se você já faz muitos anos que serve a Deus e pensa que o inimigo já desistiu de você, eu quero te dizer que você está enganado. O inimigo, dia após dia, ele espera uma oportunidade para arrebentar com você, para tomar de você a tua salvação, para roubar de você a tua oportunidade de estar com o Senhor na eternidade. Nós precisamos, e nós vemos que pela própria palavra do Senhor, Ele nos deixou munidos de todas as ferramentas que nós precisamos para nos proteger nesse mundo aqui. Deus deixou as ferramentas. Em primeiro lugar, nós sabemos que a palavra dele é uma ferramenta poderosa. Mas Ele também nos deixou o amado Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Mas Ele também nos deixou uma comunidade inteira para nos ajudar. Ele também nos deixou nossas células, nossos líderes, nossos irmãos que frequentam as células. Ou seja, nós estamos totalmente munidos de todas as armas poderosas para protegermos o que Deus tem colocado nas nossas mãos. É tão verdade isso, que no dia da eternidade, quando alguém perecer sem salvação, não vai ter justificativa nenhuma, porque o Senhor Deus preparou tudo para que eu e você possamos chegar vencedores no dia da nossa entrada na eternidade. No dia da nossa chegada na eternidade, Ele espera que eu e você não fiquemos para trás, mas cheguemos lá e adentremos os portões celestiais, porque Ele nos preparou para isso, para nós chegarmos lá. Então a primeira coisa, Ele fez em proteger aquilo que Ele tinha recebido. Talvez você diga, mas pastor, quem crê em Deus, quem confia em Deus, não precisa se preocupar tanto, é engano teu. Nós, os que já estamos tendo conhecimento da palavra de Deus, precisamos imediatamente tratar de fortalecer o nosso relacionamento com Deus, fortalecer o nosso nível espiritual, fortalecer a nossa intimidade com o nosso Senhor. Nós que já temos o conhecimento,
Nós precisamos imediatamente nos tornarmos vigilantes, porque é através de ciladas, é através de armadilhas que o adversário das nossas almas ataca para nos roubar a nossa salvação. Você precisa se tornar uma pessoa vigilante. Com a orientação do amado Espírito Santo, você consegue ser capacitado para entender quando a presença do inimigo se aproxima de você. Porque para nós, tudo que nós vemos é normal, está tudo certo, está beleza, maravilha. Mas o Espírito Santo, que é Deus, que passa a habitar em nós, Ele é quem nos adverte quando nós estamos entrando numa linha de perigo. Nós precisamos aprender essa intimidade com o Espírito Santo. Saber que o Espírito Santo que habita em nós, Ele está aqui justamente para nos ajudar na jornada. Então nós precisamos vigiar. E aí em segundo ou terceiro lugar, nós precisamos guardar o nosso coração das contaminações deste mundo. Nós precisamos guardar o nosso coração das contaminações desse mundo. No livro de Provérbios, o Senhor Deus usa o Salomão para dizer para nós: sobre tudo o que você precisa guardar, meu filho, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. Na palavra de Deus, já no Novo Testamento diz que do nosso coração procedem as saídas da vida e procedem também as saídas da morte. Portanto, nós precisamos vigiar o nosso coração, cuidar da tua intimidade, cuide do teu andar com Deus, valorize o privilégio que você teve de ser alcançado pela pregação do Evangelho, porque tem bilhões, podemos dizer, na terra, que não está tendo o mesmo privilégio de ouvir sequer alguém falar o nome de Jesus para ele. Você foi alcançado, valorize isso. É maravilhoso o versículo. No versículo, na sequência dos versículos que nós lemos ali no versículo, no ponto 2 que nós vamos meditar, versículo 3, a palavra diz que o Josafá rejeita o caminho errado e escolhe obedecer ao Senhor. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal. Deus Baal é o mesmo que Satanás. Ele escolheu, mesmo ainda jovem, quando assumiu o reinado, ele escolheu seguir nos mesmos caminhos do seu pai, que havia andado nesta terra em obediência à palavra do Senhor. Ele escolheu, mesmo sendo já um rei bem-sucedido, ele escolheu não seguir as influências que o mundo apresentava para ele, mas ele escolheu continuar na mesma maneira que o seu pai tinha agido quando era rei. Ele foi sábio, ele procurou a fidelidade para poder ser fiel na presença de Deus, igual seu pai havia sido. Então veja, o que Deus faz com quem o coloca em primeiro lugar na sua vida? Antes da mulher, antes do marido, antes dos filhos, antes do trabalho, antes do dinheiro, antes da fama, antes de qualquer coisa. O que Deus faz com esse homem ou com essa mulher? Veja, ele escolheu ser fiel, ele escolheu pegar um exemplo. Ele já observou que o pai dele foi bem sucedido, agradou a Deus. Ele, como foi sábio, ele disse: eu vou escolher também seguir o mesmo exemplo do meu pai, que com certeza eu também vou ser bem sucedido se eu fizer igual o meu pai fez. Agora aqui cabe uma pergunta: quais são os exemplos que nós temos buscado para seguir nesta terra?
Você tem buscado se orientar em pessoas que são bem-sucedidas no seu andar com Deus? Ou você tem buscado se orientar através de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus? Dessas pessoas que praticam esses evangelhos da internet? Quais têm sido os teus referenciais no teu andar neste mundo? Que tipo de referência você tem procurado para seguir? Homens de Deus, mulheres de Deus, jovens que servem a Deus? Ou você tem se deixado orientar por pessoas que não servem o mesmo Deus que você serve? Ele procurou imitar o seu pai. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele nos ensina: portanto, sede vós meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Veja bem quem nós vamos imitar. Com certeza, se você imitar as pessoas bem-sucedidas no seu andar com Deus, e você praticar da mesma forma que essas pessoas praticam, você vai ser bem-sucedido no teu viver na face dessa terra. Você vai ser bem-sucedido no teu casamento, no criar os teus filhos, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, na tua saúde, em todas as áreas, com certeza você vai ser bem-sucedido. Porque nós estamos vendo o que Deus faz com essa pessoa. Quando Deus encontra alguém que coloca ele no centro, que escolhe praticar a sua palavra, ao invés de praticar o que o mundo ensina, Deus se deleita na vida dessa pessoa. Quando essa pessoa renuncia a todas as coisas que o mundo oferece, para colocar Deus em primeiro lugar, aí Deus começa dizendo assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí ele vai falar como falou de Daniel: este aqui é um homem, é o meu amigo. Vai falar do Davi: este é um homem segundo o meu coração. Então, quando Deus se agrada, meus amados irmãos, Ele abre as portas para nos beneficiar. Sabe por que tem tanta gente sofrendo nesse meio evangélico? Porque a maioria quer andar com Deus de uma forma meia boca, como se diz, meus amados irmãos. Mas a partir do momento que você colocar no teu coração: eu vou colocar Deus no centro da minha vida, Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida, antes de todas as demais coisas, você vai ver que Deus vai começar a agir diferente sobre você. Vai começar a agir. No versículo 6, nós vemos ali: continuou Josafá cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus, cada vez mais decidido a obedecer a palavra do Senhor, e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Azerá, que era a deusa da prostituição, que havia no país de Judá. Irmãos, o Josafá aqui já estava desfrutando de um certo sucesso. Ele já estava com seu reino estabelecido, ele já estava vendo os resultados do seu reinado, mas mesmo diante do sucesso, ele decidiu no seu coração continuar obedecendo a palavra do Senhor. Aqui é exatamente onde mora um ponto de perigo para muita gente quando vem para o Evangelho. Quando o sucesso chega, quando aquele aperto da vida lá para trás for embora, quando as bênçãos de Deus começam a fluir em seu favor, o seu trabalho já ganha melhor, sua profissão já melhorou, já casou, já tem família. De repente, meus amados, diante do sucesso, essa pessoa começa a negligenciar a obediência à palavra do Senhor. Ela começa a não ser mais aquele crente abençoado, fervoroso, apaixonado. Já começa a permitir que o orgulho entre no seu coração. E aí é onde começa a tragédia. Sabe?
você, antes de buscar qualquer bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, eu te aconselharia você fazer uma pergunta para você mesmo. Eu estou preparado para entrar nas bênçãos de Deus? Porque para entrar nas bênçãos, nas promessas de Deus, nós precisamos estar preparados. Porque tem muita gente perdida na eternidade, exatamente porque foi abençoado no seu tempo de crente. Pergunte, se uma hora dessa vier bem mais dinheiro para a minha vida do que tem vindo, como que eu vou me comportar? Como vai ser minha maneira de me conduzir nesse mundo, quando eu não tiver problema com dinheiro mais? Quando o meu carro já não for esse carro que vive me dando problema, me incomodando, quando tiver com um carro bom na minha mão, eu vou dizer, não vou para tal lugar porque eu quero estar na casa do meu Deus, adorando o meu Deus, ou eu vou começar a trocar as minhas programações, porque a vida começou a melhorar, as coisas melhoraram. Queira Deus que todos nós que estamos aqui nessa noite possamos estar maduros o suficiente para podermos ser abençoados pelo Senhor. Porque as bênçãos do Senhor, quando elas vêm abundantemente sobre nós, elas chegam a derramar pelas beiradas. Nós não conseguimos consumir tudo. Mas como eu vou me comportar? Eu vou continuar dando lugar para a poderosa palavra de Deus? Eu vou virar um crente turista na igreja? Eu vou virar arrogante, exaltado, orgulhoso, que já não aceito mais uma correção, uma mensagem como essa que o pastor José está pregando? Eu já não aceito isso, porque isso é muito duro. Tem lugar que prega mais suave. Como que eu vou me comportar quando eu chegar numa posição que as bênçãos de Deus venham sobre mim? Um momento para a gente pensar. Como que eu me comporto? Por que é bom pensar nisso, irmãos? Porque as bênçãos vêm, e se a gente começa a se complicar por causa das bênçãos, muitas vezes Deus se vê forçado em nos puxar de volta lá na estaca zero e nos fazer começar tudo de novo para que nós possamos aprender a andar com Ele. Tem muitos crentes, irmãos, que já andaram num patamar até bom, abençoados bem. De repente a coisa começa a andar para trás, vai lá, chega na estaca zero e vai um tanto ainda mais para trás da estaca zero. E depois a gente vai entender que essa pessoa não estava sabendo conviver com as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Deus se obrigou a puxar de volta para que ela não se perca por causa das bênçãos que estão sendo liberadas sobre ela. Aí Deus chama de volta lá na estaca zero e começa de novo a andar a pé. Chinelinho de dedo de novo, havaiana. Volta a ser servente do pedreiro. Os dedos do pé tudo sangrando de tanto cimento que entra no vão dos dedos. A mulher que já quer ir embora, o marido que voltou não sei para onde. E começa aquela desgraça toda. É Deus puxando de volta, porque Ele está vendo que se continuar abençoado, vai acabar se perdendo e indo para a eternidade sem salvação. E é bom que se diga que para Deus todas as riquezas materiais desse mundo não valem nada. Vale muito mais para Ele uma alma salva. Uma alma salva, um adorador salvo, uma mulher salva, é o que realmente tem valor para o nosso Deus. Deus não está preocupado com os tesouros desse mundo, irmãos. Até porque a Bíblia diz que tudo é dele. Tudo é dele. Pode estar na mão de quem quer que esteja, mas tudo é de Deus. Tudo é de Deus. No final, está tudo na mão dele. Então Ele valoriza mesmo, é uma alma salva. Nós podemos contar proezas na presença de Deus. Ele não está nem aí para isso. Mas quando Ele nos acha com o coração quebrantado, coração apaixonado, que ama as coisas dEle, que ama a obra dEle, que ama se santificar, que ama jejuar, orar, pregar o Evangelho para as pessoas, ali Deus foca.
Ali Deus fica atento, porque são esses verdadeiros adoradores que Deus está procurando na face da terra. Então veja, cada vez mais se aproxime de Deus. Não comece, porque subiu de Milão para 1.200, o salário já começa a virar orgulhoso, pô. Que tal se Deus te jogar 20 mil por mês na mão? Que tal Deus tirar você desses cortes velho e te jogar num carro zeradão top? No que você vai virar, meu filho? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Mas pergunte para você mesmo: estou pronto para ser abençoado? Ou se eu crescer um pouco, ninguém vai me aguentar de tão metido que eu vou ficar, de tão arrogante. Ninguém vai poder falar nada para mim, que eu já vou querer reagir. Eu estou pronto. Ah, pastor, quem que não está pronto para ser abençoado? Muita gente não está pronto para ser abençoado, meus irmãos. Tem gente fazendo campanha, não aqui. Tem gente fazendo campanha para ganhar mais, para fazer mais. Será que está pronto para ser abençoado? O versículo 5 e 6, depois no 10 e no 11, nos mostra que Deus honra quem o honra. Deus honra quem o honra. O que é honrar, pastor? É respeitar, reconhecer a sua grandeza, reconhecer a sua glória, a sua majestade, reconhecer a autoridade de Deus. Chegar naquele ponto de dizer: verdadeiramente, eu sem Deus não sou nada. Verdadeiramente, eu sem Deus estaria perdido. Honrar a Deus é quando nós nos dispomos a obedecer a sua palavra. Não tem jeito de honrar a Deus se nós não entrarmos pela obediência da sua palavra. O desobediente não honra a Deus, irmãos. Então, para você honrar a Deus, precisa obedecer. Ali nos versículos 5, 6, 10 e 11, ele diz assim: o Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim Josafá ficou muito rico e famoso. Deus tomou Josafá para honrar perante as pessoas. E, irmãos, quando Deus nos toma para nos honrar, Ele nos coloca num patamar que por nós mesmos nós nunca chegaríamos lá. Deus honrou Josafá porque ele escolheu colocar Deus na frente, no centro da sua vida. E diz que Deus fazia com que as pessoas viessem, as outras nações viessem e trouxessem presentes para ele. Trouxessem presentes e tal. E Josafá ficou muito rico e famoso, porque a mão de Deus estava sobre Josafá. Agora eu tenho visto acontecer algo aqui bem literal na nossa comunidade, o pastor Valmir, com as poesias, com o livro da poesia dele. Irmãos, a Vivo, se eu não me engano, é uma multinacional. É uma potência que tem muitos milhares de funcionários e diretores e tudo. E Deus, irmãos, porque o pastor Valmir é um obreiro nosso aqui, sempre foi obediente, sempre foi humilde, já aguentou tudo que precisava de correção, não de humilhação por abuso de autoridade, mas de correção. Ele aguentou tudo humildemente. E nunca viu o Valmir com uma cara diferente aqui na igreja. Agora Deus começou a tirar o Valmir para honrar. Sem mais nem menos, lá os diretores da Vivo começaram a se apaixonar pelas poesias que o Valmir faz. Pediram para ele fazer 2 poesias especiais para o encerramento do ano, uma para a capital aqui do Paraná e outra para a capital do Rio Grande do Sul. E ele fez, os homens se apaixonaram, mas se apaixonaram tanto a ponto de dizer: nós estamos colocando esses poemas numa moldura, e nessa moldura vai ficar exposto no nosso escritório. Irmãos, eu estou vendo, viu, Valmir? Se você não viu ainda, eu já vi. Deus começou a te honrar. Deus começou a te honrar.
porque você tem passado pelo que precisou passar, mas sempre colocou no coração, em primeiro lugar, a palavra do meu Deus. Deus honra quem honra Ele, irmãos. Deus honra quem honra Ele. Você tem honrado o teu Deus, ou tem tratado o teu Deus até com certo menosprezo? Com todo o conhecimento que você já tem da palavra dEle, como é que você tem se relacionado com o teu Deus? Como que fosse qualquer coisa, ou você tem puxado o teu Deus para o teu coração e tem dito, aqui entre eu e o meu Deus, ninguém pode se interpor, porque o meu relacionamento é de intimidade com o meu Deus. Quero viver para adorar meu Deus. Quero viver para servir o meu Deus. Então o reino de Josafá foi estabelecido, diz aqui, o Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim Josafá ficou muito rico, porque Deus estendeu a mão e esse aqui eu vou tirar para abençoar. Ele me honra, ele me obedece. Ele não sai para a batalha sem consultar minha vontade. Ele não faz nada sem primeiro ir buscar em oração. Ele sempre procura, com aquilo que eu coloco nas mãos dele, ele procura ser fiel a mim. É um homem segundo o meu coração. Deus firma tudo o que nós fazemos quando nós colocamos Ele no centro. Aqui que entra o que a Fábio falou. Você tem projetos para o ano que vem? Quem sabe tem um propósito maravilhoso para arrebentar a boca do balão. Mas em que lugar Deus está colocado nesse teu projeto? Que lugar Deus vai ocupar nesse teu projeto para o ano que vem? Ou se sobrar algum tempo, quem sabe, é porque o meu projeto é muito grande, eu não sei nem se vai sobrar tempo para Deus. Não. Se você quer ser bem sucedido nos teus projetos, coloque Deus acima de tudo na tua vida. E você vai ver a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Tem que aparecer a diferença, irmãos, entre quem serve a Deus e quem não serve. Deus é glorificado nesse mundo através dos que servem a Ele de verdade. Aí eu gosto muito dos hinos dos crentes. Isso aí não vai adiantar nada para você. Gosto muito, quando não é o pastor José, eu gosto muito de ouvir as pregações. Também não vai te levar a nada. Você precisa enquadrar a tua vida à palavra de Deus. Aí você vai ver que a coisa vai começar a fluir diferente. Aí vai começar a mudar. Versículo 10. Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Você viu de poderoso isso aqui? Nossa, pastor José, sabe o que está dizendo a palavra aqui? Que quando nós colocamos Deus no centro do nosso coração, todas as guerras que querem se levantar contra nós, nós não precisamos levantar nenhum dedo para lutar. Deus luta por nós. Deus luta por nós, sabe? Qualquer questão que você tenha lá nas autoridades, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade, qualquer problema familiar, qualquer coisa que seja, que está vindo para prejudicar você, você não precisa levantar nenhum dedo. Se Deus está no centro da tua vida, Ele vai entrar na peleja e Ele vai fazer com que as coisas se acertem para o teu lado. Josafá não precisou. Deus fez. Irmãos, e vamos falar a verdade, ali para a região da Palestina, não existe lugar no mundo de mais guerra. Lá é guerra. Inclusive estão em guerra lá. Esse pouquinho lá, quase que levantaram mais umas 10 nações para atingir Israel. Guerra. Mas quando Deus viu o estilo do Josafá servir a ele, todos os inimigos que havia em roda, o Senhor Deus fez com que eles ficassem com medo de Josafá. Eles ficaram com medo dele. Por quê? Porque eles perceberam que o Todo-Poderoso estava com ele.
O diabo vai dobrar os joelhos na tua presença quando ele vê que Deus Todo-Poderoso está com você. Não é por ir à igreja de crente, não. Quando o diabo vê que você é um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, o diabo vai fugir de você. O diabo vai fugir de você quando ele vê que você é um homem de Deus de verdade. Que a palavra de Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida. Que você prefere morrer do que desobedecer a palavra do teu Deus. Vou pulando aqui já. Versículo 11. Ele diz ali que há prosperidade e honra. Vai repetir um pouquinho aqui. Alguns filisteus trouxeram presentes de prata para Josafá como imposto, e alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Irmãos, quem conhece um pouquinho da Bíblia aqui sabe que o maior inimigo em toda a história de Israel são os filisteus. A causa de Deus ter permitido o gigante Golias vir ao mundo foi exclusivamente para fazer com que o gigante Golias defendesse os israelitas da nação dos filisteus. São um endemoniado. É onde está hoje o Hamas, onde está a guerra de Israel contra o Hamas. Lá era a Filistia. Inimigos mortais de Israel no governo de Josafá. Eles pegaram lá 7.000. Quer ver? Trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Presentes e mais presentes. Irmãos, aqui está o que a Bíblia chama de prosperidade. A verdadeira prosperidade na palavra de Deus não é pecado e não é tudo isso que pintam aí fora, não. A verdadeira prosperidade é quando nós colocamos a nossa vida na obediência à palavra do Senhor e o Senhor Deus começa a nos abençoar. O que Deus abençoa é firme. O que Deus nos dá, o diabo não tira. O que você constrói não cai. Nada vai cair, nada vai ruir se você estiver com o Todo-Poderoso na frente. Aí você vai provar da verdadeira prosperidade. A prosperidade, aquela que a Bíblia diz que Deus dá para os seus santos e não lança no rosto. Ele te abençoa, te prospera, te dá crescimento e não cobra nada de você, a não ser a obediência. Obedeça a palavra, ande com Deus nessa terra, seja feliz, seja abençoado. Ali no versículo 7 ao 9, ele mostra algo poderoso, maravilhoso para nós. O Josafá, agora ele está poderoso de rico, irmãos. Os inimigos que tinham por lá, não tinha nenhum mais. Os que eram inimigos se tornaram todos amigos. O reino dele estava próspero de todas as maneiras. Sabe o que o Josafá agora decidiu? Espalhar a poderosa palavra de Deus para todo o reino onde ele governava. Ele sabia que a razão do sucesso dele é porque ele conhecia a palavra de Deus e praticava. Aí ele decidiu que ele ia ensinar a palavra de Deus para toda a nação de Judá, porque ele queria que também a nação de Judá, a qual ele governava, fosse abençoada. Então veja aqui, ó, no versículo 7 ao 9. Ele envia líderes e levitas para ensinar a palavra. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinar a palavra de Deus nas cidades de Judá: Benjail, Obadias, Zacarias, Netanel, Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas que trabalham no louvor da igreja. Foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Sermiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E junto com eles foram os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei, ou seja, a Bíblia,
da lei do Senhor, e foram por todas as cidades de Judá ensinando a palavra do Senhor. Irmãos, essa equipe poderosa foram por todas as cidades de Judá ensinando, sabe o quê? Ensinando a poderosa palavra de Deus para o povo, e levaram os sacerdotes para fazer a parte dos pastores, e levaram os levitas para ensinar o povo a adorar a Deus. Aí o povo aprendeu a palavra, aprendeu a adorar a Deus, aprendeu a prestar o culto de louvor a Deus. Com certeza, isso trouxe muito benefício para o povo que ele governava. Ui, que alegria! Glória a Deus! Glória a Deus! O povo não entendia nada da palavra. O povo adorava deuses pagãos, não conhecia o Deus verdadeiro. De repente chegou aquela equipe maravilhosa e reuniram o povo e começaram a ensinar eles a adorarem a Deus. Começaram a ensinar a eles a lei da palavra de Deus. E eles começaram a receber a palavra. Isso é inédito. Quando o cara está poderoso, bem sucedido, até ele se esquece de Deus. Mas o Josafá fez o contrário. Além de ele se aproximar mais e mais de Deus, ele se preocupou em levar o ensinamento da poderosa palavra para o seu povo. É o que nós temos feito aqui nas terças-feiras. Temos lutado para te ensinar a palavra, para você andar abençoado nessa terra. Mas não é só aprender, aprender e praticar. Aprenda e pratica. Quem sabe você precisa de uma grande mudança na tua vida. Mas eu quero dizer para você, essa mudança só vai acontecer quando você deixar a palavra de Deus entrar no centro do teu coração. Porque essa grande mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora, não de fora para dentro. A palavra tem que penetrar lá no íntimo do teu ser. E lá a palavra vai começar a operar uma obra maravilhosa na tua vida. Se não for assim, muitas vezes a gente se torna aquele crente de aparência, mas que de verdade lá por dentro está tudo podre. Nós precisamos que a palavra de Deus tenha acesso no nosso interior, para que ela possa produzir a limpeza que nós precisamos receber da parte de Deus. Não adianta nós só trocar de roupa, irmãos. Nós precisamos deixar Deus trocar o nosso coração. Deus precisa trabalhar no nosso coração. Não adianta trocar só a maquiagem. Nós precisamos de uma mudança, uma reforma, uma transformação. A palavra de Deus realmente entrando no nosso coração e produzindo aquilo, nos tornando aquele tipo de homem, aquele tipo de mulher, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Deus planejou algo para a tua vida, mas não pode ser com casca e tudo. Tem que passar por uma transformação. Tem que passar por uma mudança. Quando o povo conhece a poderosa palavra de Deus, o povo se fortalece. O povo se transforma. O povo se torna muito mais crente, tem mais fé. Na hora que vem os levantes do adversário, o crente que está firmado na palavra, ele reage com autoridade, ele pisa na cabeça do diabo, o diabo tem que fugir dele. Muito importante essa palavra. Se você está entendendo essa palavra, e você decidir que Deus vai ser o centro na tua vida, independente do que venha acontecer, você vai ver. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra diz assim: o meu povo perece. Perecer, o que é perecer, irmãos? Morrer. O meu povo morre, porque falta o conhecimento da palavra. O meu povo perece, porque falta o conhecimento da palavra. Agora já lá no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus diz ali, né, também. Eu não lembrei o número do livro, né?
Mas ele diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, por que o Satanás faz de tudo para o crente não aprender a palavra? Porque se o crente não aprender a Bíblia, ele se torna presa fácil do inimigo. Ele se torna presa fácil. O crente precisa buscar conhecer a palavra do seu Deus, porque se ele não conhecer, ele vai andar errado. Aí Jesus, a palavra diz, né, o povo perece ou morre, porque falta conhecer a palavra. Já vou terminar, irmãos. Vou pular uma parte aqui. Depois que o povo de Israel, de Judá, melhor dizendo, conheceu a palavra, o exército de Josafá se fortaleceu muito, irmãos. Eu estava ouvindo esses dias no jornal, uma parte dos países da Europa se uniram para vir ajudar a Ucrânia. Somando os exércitos de 3 países poderosos lá, França e Alemanha e Irã, né? França, Alemanha e Irã, somando os exércitos deles, vão ir com 800 mil soldados para ajudar na guerra da Ucrânia. É muita gente, né? Vocês acham que é muita gente? O exército do Josafá, irmãos, depois que ele ensinou o povo tudo certinho, organizou tudo certinho, ele ficou com 1.160.000 soldados. Isso há 2.700 anos atrás. O que vocês acham disso? Há 2.700 anos atrás, o exército de Josafá sozinho era muito maior do que 3 potências dos nossos dias hoje. Será que Deus abençoou? Então aqui eu tenho um finalzinho, né, que nós aprendemos que quem anda com Deus é fiel e se separa das coisas que não agradam o seu Deus. Não adianta você querer andar com Deus e participando das mesmas coisas da velha vida, não dá certo. Ou você escolhe ser povo de Deus, ou então não vai dar certo. Deus não aceita isso. Não. Pode chamar de quadrado, de redondo, de babaca, boca de burro. Pode chamar do que quiser. Irmãos, o mundo chama de tudo, mas pode chamar do que quiser. Eu vi ali, vocês estavam homenageando eu ali no Face, né? Eu não vi, a Sirene que viu. Como é que ele falou? Tudo vocês, pastor, o senhor é o máximo, não tem ninguém igual ao senhor. Ai, pastor, meu Deus, e eu... De repente surgiu um lá no meio. Pastor... Como que ele falou? Pastor, tipo pastor babaca. Eu falei, glória a Deus. Assim eu não fico me achando. Eu vi que não sou tudo isso. Que não sou tão bom. Irmãos, nem ligue para o que os outros falam. Foque no Senhor Jesus, na palavra dele, e ande abençoado nessa terra. Conquiste tudo que Deus preparou para você. Então veja, para terminar, né? Em que áreas Deus está pedindo que você fortaleça o que Ele te deu já? Com certeza Deus já tem te dado coisas. Hoje Ele pede para você fortalecer isso. Valorize isso. Não deixe isso não valendo nada na tua vida. Quanto você tem dado de valor para a tua salvação? Né? Quanto vale a eternidade que Jesus nos deu de graça? O que Jesus está pedindo para você valorizar a partir de hoje? De repente você não está dando valor nenhum para algo tão precioso. Segunda questão, os teus caminhos estão alinhados com os caminhos do Senhor?
Ou você quer continuar no mesmo estilão de vida, repartindo com Satanás e na igreja, e querendo que Deus abençoe você? Não vai ter. Ou você larga do velho mundão lá e vai seguir a Cristo, ou então não vai ter. Nossa, pastor, eu gosto de ir nas igrejas que fala que o anjo chegou com a bandeja de ouro assim na minha frente, que é onde eu pisar vai nascer diamante. Pois é, mas nós não gostamos aqui de mentir para as pessoas. Aqui nós gostamos de falar a verdade, porque a verdade vai mudar a tua história. E se eu encher vocês de mentira, você vai nessa mentira e nunca vai mudar nada. Daí você vai se desanimar de tudo e ainda vai abandonar o evangelho. Porque não adianta nada, irmãos, se não for a palavra. A palavra de Deus ocupa já um lugar no teu coração ou não? Você já tem dedicado alguma coisa do teu ser pela palavra de Deus ou não? Ih, pastor, nem Bíblia tenho. Então você está ouvindo o evangelho a primeira vez hoje, com certeza. Tenho no celular. Não. Invista, compre uma Bíblia bonita para você e torne essa Bíblia tua companheira de dia e de noite. Que ela já fique ali no criado mudo para você meditar nela. E quando você sair, coloca ela na tua bolsa e leva a palavra de Deus junto com você. Tanto no livro como no teu coração. Você já tem experimentado o agir de Deus na tua vida? Que Deus faz na vida daqueles que honram a Ele? Já? Para terminar, o que precisa ser reorganizado na sua vida para Deus te fazer crescer? O que tem que mexer aí? Ih, pastor, tem que mexer em tudo. Então mexa. Peça a ajuda do Espírito Santo e comece hoje. Comece a mexer. Diga, a partir de hoje eu vou entrar no que Deus tem preparado para mim. Vou mudar minha história, vou mudar meu jeito de agir. Vou ser um homem diferente, uma mulher diferente. Eu quero provar o que Deus tem preparado para mim. Mas tem que começar urgente, senão você fica perdendo o teu tempo. Alinhe o teu coração com a palavra de Deus. Você vai ver que o evangelho é maravilhoso. Alinhe. Jesus diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele está dizendo, puxe junto comigo nessa canga, que quando tiver pesado, que você não aguentar, eu levo. Agora há pouco conversando com a irmã ali no escritório, não lembro quem que era, falou, pastor, eu sinto que Deus me carrega erguida. Falei, glória a Deus, então você está com tudo. Deus está te carregando erguido. Meu filho, não queira nunca descer desse colo. Permaneça nesse colo aí até o final da tua jornada, que você só vai vencer. Aprenda a descansar em Deus. Alinhe tua vida com a palavra de Deus. Não adianta querer puxar o contrário, porque Deus não faz exceção com ninguém. Se tiver que mudar alguma coisa, somos nós. Deus não muda. Deus não vai mandar reeditar a Bíblia por causa de mim. O que está escrito ali na Bíblia, meu filho, ou eu chego no que está escrito ali, ou então não tem acerto. Deus não vai dizer, não, José, pode deixar. O Espírito Santo muda aí para o José poder acertar. Não tem. Ou eu chego no que a Bíblia diz, ou então não tem acerto. Escolha hoje. Quero chegar no que a Bíblia diz. Quero provar no que Deus tem preparado para mim, para minha família, para minha geração na face da terra. Você sabia que se você se enquadrar com Deus, a tua geração vai ser abençoada na terra? Os teus filhos, teus netos, bisnetos, toda a tua geração vai andar bem sucedida na terra, só porque você escolheu honrar o teu Deus. Amém, Jesus? Então aplauda Ele.